Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 18ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. Nesta aula nós veremos interpolação polinomial. Considere um conjunto de pontos xk e yk, k variando de 0 até n. Esses pontos podem ser obtidos através de um experimento ou através de uma função yk igual a f de xk. Pode surgir a necessidade de conhecer um determinado valor y para algum x entre x0 e xn, x diferente de xk. Isso é o caso de interpolação. Também pode surgir a necessidade de se conhecer um determinado valor de y fora do intervalo x0 e xn, que é o caso de extrapolação. Neste caso, devemos usar os métodos numéricos de ajuste de curvas. A partir da função de ajuste, podemos calcular um valor f de x para x dentro ou fora do intervalo x0 e xn. Também podemos verificar o comportamento de f para diversos valores de x. Podemos calcular a derivada de f, integral, raízes e etc. Neste capítulo, veremos o caso de interpolação. Suponhamos que temos aqui três pontos, x0, y0, x1, y1, x2, y2. Suponhamos que são dados de um experimento e aqui temos o gráfico de dispersão, que é justamente o gráfico quando colocamos os dados. Então, dados esses três pontos, poderíamos perguntar o seguinte: qual seria o valor correspondente de y para um x entre x0 e x2, um x diferente de x1, por exemplo? A resposta é dada por uma função interpoladora. Essa função deve passar pelos três pontos e então, a partir dessa função, podemos encontrar o valor de y para qualquer x entre x0 e x2. Observe, por exemplo, neste caso, temos aqui a função de interpolação, a função que passa pelos três pontos, e aí podemos encontrar um valor de y para qualquer x entre x0 e x2. Bem, vamos agora falar de interpolação. Interpolação é uma forma de determinar uma função que assume valores conhecidos em certos pontos denominados nós de interpolação. Em geral, usamos funções polinomiais para a interpolação, pois são funções fáceis de ser manipuladas. Por exemplo, calcular raízes, derivada, integral, etc. Usamos interpolação polinomial para obter aproximações de uma função f de x nos seguintes casos. Primeiro, quando não conhecemos a forma analítica de f. Neste caso, conhecemos apenas o valor de f em pontos discretos e desejamos determinar uma fórmula para f. Quando f de x é uma função complicada e difícil de ser manipulada. Neste caso, desejamos aproximar f por uma função mais simples, perde na precisão dos resultados, mas ganha na simplicidade dos cálculos. E também no caso em que a f não é conhecida explicitamente. Chama-se polônimo de interpolação de uma função y igual a f de x sobre um conjunto de pontos distintos x0, x1 até xn, ao polônimo de grau menor ou igual a n, que coincide com f de x nos pontos de x0 até xn. Ou seja, o polinômio Pn de x, que é a0 mais a1x mais a2x2, até a nxn, um polinômio de grau n, que satisfaz essas condições. Pn de x0 vai ser f de x0, Pn de x1 igual a f de x1, Pn de xn igual a f de xn. Outra notação que usamos para Pn de x é o Pnfx. Temos aqui um resultado que diz o seguinte: dados os pontos x0, x1 até xn, que podem ser reais ou complexos, y0 e y1 até yn, então existe um único polinômio Pn de x, que é o polinômio de interpolação, um polinômio de grau menor ou igual a n, Pn de xk igual a yk, com k variando de 0 até n. Temos aqui um resultado de existência e unicidade desse polinômio de interpolação. Exemplo, determinar o polinômio de interpolação para a função f de x definida pelo conjunto de pontos da tabela abaixo. Temos aqui os pontos menos 1, 15, 0, 8 e 3, menos 1. Temos aqui o x0 vai ser menos 1, o x1 vai ser 0, o x2 igual a 3. Temos aqui o correspondente de x0, que é o y0 igual a 15. Temos aqui o correspondente de x1, que é o y1 igual a 8. E temos o correspondente de x2, que é o y2 igual a menos 1. Temos aqui o gráfico de dispersão e vamos determinar o polinômio que interpola esses três pontos. No caso, o polinômio interpolador deve ser de grau 2. No caso, vai ser um polinômio da forma P2 de x igual a A0 mais A1x mais A2x2. E deve satisfazer P2 de xk igual a YK, com k variando de 0 até 2. No caso, temos aqui P2 de x0 vai ser igual a Y0. Teremos essa primeira equação. Caso P2 de x0, vem aqui no polinômio P2 de x e substitui o x por x0. Teremos esta equação e aqui vai ser igual a Y0. Da mesma forma, teremos a segunda equação, que é o P2 de x1 igual a Y1. E aqui o P2 de x2 igual a Y2, vai nos dar essa terceira equação. Substituindo x0, x1, x2, y0, y1 e y2 num sistema, nessas equações, obteremos um sistema de equações lineares 3×3. Observe, aqui da segunda equação já encontramos o valor de A0. Então, A0 igual a 8. Substituímos o A0 igual a 8 na primeira equação
E na terceira equação, vamos obter um sistema 2 por 2 nas variáveis A1 e A2. O novo sistema será dessa forma, e aqui podemos resolver esse sistema 2 por 2 e encontramos A1 igual a menos 6 e A2 igual a 1. Neste caso, teremos a solução do sistema dada por A0 igual a 8, A1 igual a menos 6 e A2 igual a 1. Portanto, o polinômio de interpolação é o P2 de x igual a 8 menos 6x mais x ao quadrado. Observe aqui o gráfico da função que encontramos, no caso, x ao quadrado menos 6x mais 8. Aqui o que nos interessa é essa parte que está entre os três pontos. No caso, entre o x0 e o x2. A partir daqui podemos encontrar qualquer valor de y para um x entre x0 e x2. Esta forma de determinar o polinômio interpolador pode chegar a sistemas lineares com muitas equações e muitas incógnitas. Isso dificulta a determinação do polinômio interpolador. Também pode ocorrer erros de arredondamento no processo de determinação da solução, e isso pode gerar um polinômio interpolador que não ajuste bem os dados do problema. O que faremos a seguir é usar outros métodos de determinação do polinômio interpolador. O que veremos agora é a fórmula de Lagrange. Dado um conjunto de pontos distintos x0, x1 até xn, consideremos os polinômios LK de x com k variando de 0 até n, de grau n, e possui essa forma que aparece aqui. LK de x é dado por esse quociente. Observamos aqui a forma do LK de x. Aqui no numerador temos um produto de termos da forma x menos xi. Observe que o x menos xk não entra aqui no numerador. Aqui aparece x menos xk menos 1 e aqui aparece x menos xk mais 1. Então aqui no numerador não aparece o termo x menos xk, esse k que aparece aqui no L índice k. Aqui no denominador é basicamente o mesmo termo que aparece no numerador, só que no lugar do x colocamos o xk. Aqui é x menos x0, que é xk menos x0, x menos x1, xk menos x1, e assim por diante. Se y igual a f de x é uma função que toma valores em x0, x1 até xn, definimos o polinômio interpolador, Pn de x de grau menor ou igual a n, como sendo Pn de x igual ao somatório, k variando de 0 até n, f de xk, lk de x. No caso, vai ser da forma f de x0, L0 de x, mais f de x1, L1 de x, mais até o f de xn, Ln de x. Essa fórmula 2 é denominada fórmula de Lagrange do polinômio de interpolação. Por exemplo, se o n for igual a 4, temos os pontos x0, x1, x2, x3. Aí teremos o L0, o L1, o L2 e o L3. O L0 é dado por esse quociente. Observe que aqui no numerador não aparece x menos x0. Aqui no L1 não aparece o x menos x1. Aqui no L2 não aparece o x menos x2. E aqui no L3 não aparece no numerador o x menos x3. Aqui no denominador, ao invés de x, que está aqui, colocamos o x0. No caso, vai ficar x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Aqui, como é o L1, vai aparecer aqui o x1, x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3. E assim por diante. O que podemos notar é o seguinte. O LK de xj vai ser 1 se o k for igual a j. E vai ser 0 se o k for diferente de j. Por exemplo, o L0 de x0 é igual a 1. Aqui no numerador, onde tem x, colocarmos x0, vai ser a mesma coisa do denominador. Portanto, podemos dividir e teremos aqui um quociente igual a 1. Se colocarmos L0 de x1, temos aqui x1 menos x1, vai zerar. Se colocarmos L0 de x2, vai zerar aqui, ó, x2 menos x2. Se colocarmos L0 de x3, vai ficar x3 menos x3. Aqui no L1 de x1, teremos x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3, o mesmo que aparece no denominador. Portanto, vai ser igual a 1. Agora, se calcularmos o L1 de x0, vai zerar esse termo. L1 de x2 vai zerar esse termo. E L1 de x3 vai zerar esse termo. Portanto, podemos dizer que o LK de xj com k diferente de j, isso vai ser 0. E se forem iguais, LK de xk, isso vai ser igual a 1. Aqui temos o polinômio de Lagrange, que é f de x0, L0 de x, f de x1, L1 de x, até o f de xn, Ln de x. O Pn de x0 vai ser f de x0, L0 de x0, f de x1, L1 de x0, e assim por diante. Observamos que o L0 de x0 é igual a 1, os demais são iguais a 0. Então, vai ficar apenas f de x0. Aqui temos o L0 de x1, isso aqui é igual a 0. L1 de x1, isso é igual a 1. Então, vai ficar apenas o f de x1, porque os demais também são iguais a 0. Então, Pn de x1 é igual a f de x1. Da mesma forma, Pn de xn é igual a f de xn. Ou seja, Pn de xk é igual a f de xk para k variando de 0 até n, que é o que caracteriza um polinômio de interpolação. Vamos usar a fórmula de Lagrange para determinar o polinômio de interpolação para a função f de x definida pelo conjunto de pontos. Temos aqui o mesmo conjunto de pontos do exemplo que fizemos anteriormente. Temos aqui o x0 é menos 1, x1 igual a 0, x2 igual a 3.
E o y0 vai ser 15, y1 igual a 8, y2 igual a menos 1. Temos aqui um polinômio de segunda ordem, que é da forma a0 mais a1x mais a2x2. E aqui temos o polinômio de Lagrange, que vai ser f de x0, L0 de x, mais f de x1, L1 de x, mais f de x2, L2 de x. O L0 de x é dado por esse quociente. Substituindo os valores de x0, x1 e x2, vamos ter aqui x ao quadrado menos 3x sobre 4. Da mesma forma, encontramos o L1 de x, dado por x ao quadrado menos 2x menos 3 sobre menos 3. E o L2 de x como sendo x2 mais x sobre 12. Substituindo L0 de x, L1 de x e L2 de x aqui no P2 de x, que é o polinômio de Lagrange, também substituindo o f de x0, f de x1 e o f de x2, vamos obter P2 de x dessa forma. Então, temos aqui, fazendo os cálculos, encontramos P2 de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Esse é o polinômio interpolador de Lagrange. Observe que esse polinômio é o mesmo que encontramos no exemplo anterior, quando fizemos usando sistemas. Isso já era de se esperar, pois o polinômio de interpolação é único. Quando aproximamos a função f por um polinômio de interpolação, cometemos um erro de truncamento. Vejamos como determinar esse erro. Ou seja, f é uma função contínua em AB, e suponhamos que a derivada de ordem n mais 1 de f existe em cada ponto de AB. Então, se a é menor ou igual que x0, que é menor que x1, até menor que o xn, que é menor ou igual que b, então o erro de truncamento, Rn de x, que se comete na aproximação de f pelo polinômio de interpolação, deve satisfazer essa condição aqui. Além disso, se f e suas derivadas até a ordem n mais 1 são contínuos em AB, então o módulo de Rn de x é menor ou igual do que o módulo de x menos x0, módulo de x menos x1, até o módulo de x menos xn dividido por n mais 1 fatorial, vezes esse mn, onde esse mn é um limitante superior para f no intervalo AB. Ele é dado pelo máximo da derivada de ordem n mais 1 em módulo. Bem, veremos o caso de interpolação linear. Para a fórmula de Lagrange com n igual a 1, temos os pontos x0 e x1 e o polinômio interpolador P1 de x, que é igual a A0 mais A1x. Esse polinômio deve satisfazer essa condição. P1 de x igual a f de x0, L0 de x, mais f de x1, L1 de x, que é dado por isso aqui. Então, dizemos que P1 de x é o polinômio de interpolação linear. Também podemos escrever dessa forma, que é a fórmula de interpolação linear. Neste caso, estamos usando o polinômio de interpolação linear para ajustar a função y igual a f de x a uma reta y igual a x mais b. Se f de x é contínua em x0 e x1, e f duas linhas de x existe no intervalo x0 e x1, então o erro de truncamento, R1 de x, ele deve satisfazer essa condição. Se f duas linhas de x é contínua em x0 e x1, então temos que o módulo de R1 de x é menor ou igual do que 1/8 x1 menos x0 ao quadrado vezes m1, onde esse m1 é o limitante superior para f no intervalo x0 e x1. Isso aqui vem do fato de que o polinômio x menos x0, x menos x1, atinge seu máximo no intervalo x0 e x1 em x igual a x0 mais x1 sobre 2. E este máximo é dado por x1 menos x0 ao quadrado sobre 4. Quando substituímos na fórmula do R1 de x, obtemos essa limitação para o R1 de x. Exemplo, dada a tabela abaixo, calcular o valor f de 0,25 usando interpolação linear. Determine um limitante superior para o erro de truncamento. Então, temos a tabela aqui. x0 é igual a 0,2 e x1 é igual a 0,3. Temos aqui o f de x0 e o f de x1, onde a f de x é dada por x exponencial de 3x. E queremos encontrar um valor interpolado aqui entre 0,2 e 0,3, ou seja, o f de 0,25. Temos aqui o gráfico de dispersão. Aqui a função y igual a x exponencial de 3x, que é a função que está sendo tabelada. E aqui queremos saber o valor de f para x igual a 0,25. Então, está aqui entre 0,2 e 0,3. O polinômio de interpolação linear é dado por esta fórmula. Substituindo os valores de x0, x1, f de x0 e f de x1, vamos fazer os cálculos e encontramos o polinômio de interpolação linear dado por P1 de x igual a 3,735x menos 0,3826. E a partir daqui encontramos a aproximação para f de 0,25. No caso, f de 0,25 será aproximado por P1 de 0,25, que no caso é só substituir o x aqui no P1 de x por 0,25. Encontramos aqui 0,5512. Aqui temos aqui o gráfico com a função tabelada, que é x exponencial de 3x, essa função em vermelho, e temos aqui a função de ajuste, no caso, o polinômio de interpolação linear, a reta y igual a 3,735x menos 0,3826. Observe que entre os pontos, o polinômio de interpolação linear se ajusta bem
a função y igual a x exponencial de 3x. Vamos agora calcular o erro. Temos que a f de t é igual a t exponencial de 3t. Derivando a função f, encontramos exponencial de 3t vezes 1 mais 3t. Derivando a função f', encontramos f duas linhas de t, que é 3 exponencial de 3t, que multiplica 2 mais 3t. E aqui calculamos o limitante superior para f no intervalo 0,2 e 0,3. No caso, vai ser dado pelo máximo, aqui entre 0,2 e 0,3, do módulo da função f duas linhas de t. Como essa função é crescente, vamos encontrar o máximo dela no limite superior do intervalo, no caso, em 0,3. Substituindo aqui o t igual a 0,3, encontramos 21,3985. Usando a fórmula para o erro, encontramos o módulo de R1 de x menor ou igual do que 0,0267. Como o erro é menor que 0,03, o resultado encontrado na aproximação de f de 0,25 possui um algarismo significativo correto. Calculando o f de 0,25 através da função x exponencial de 3x, encontramos 0,52925. Vimos que usando a aproximação polinomial linear, encontramos f de 0,25 igual a 0,5512, com o erro dado por 0,03. Interpolação quadrática. Para a fórmula de Lagrange com n igual a 2, temos os pontos x0, x1 e x2, e o polinômio interpolador será o p2 de x, dado por A0 mais A1x mais A2x2. Neste caso, P2 de x é dado por f de x0, L0 de x, mais f de x1, L1 de x, mais f de x2, L2 de x. Substituindo L0, L1 e L2, teremos o P2 de x dado por essa fórmula. Neste caso, aqui dizemos que P2 de x é o polinômio de interpolação quadrática para os pontos x0, x1 e x2. Neste caso, aproximamos a curva y igual a f de x por uma parábola da forma y igual a ax2 mais bx mais c, através do polinômio de interpolação quadrática. Se f de x é contínua em x0 e x2, e f3 linhas de x existem em cada ponto, x0 até x2, então o R2 de x é dado por essa expressão que aparece aqui. Encontramos aqui que o módulo de R2 de x é menor ou igual do que 1/6 vezes o módulo de x menos x0, x menos x1 e x menos x2, vezes o M2, onde esse M2 é um limitante superior para f no intervalo x0 e x2, e é dado pelo máximo do módulo da função derivada de ordem 3, aqui no intervalo x0 e x2. Exemplo, determinar o polinômio de interpolação para a função f de x igual a x exponencial de 3x e determinar uma aproximação para f de 0,25. Temos aqui os dados da tabela, o x0 é 0,2, o x1 é 0,3 e o x2 é 0,4. E aqui temos o y0, y1 e y2. A função é x exponencial de 3x. Temos aqui o gráfico de dispersão, aqui estão os 3 pontos e a função f de x igual a x exponencial de 3x, que é a função tabelada, e queremos determinar o polinômio de interpolação quadrática. Como n igual a 2, devemos ter um polinômio de interpolação quadrática da forma P2 de x igual a 0 mais A1x mais A2x2. Então, esse polinômio satisfaz essa expressão, como já vimos anteriormente. Substituindo x0, x1, x2, f de x0, f de x1 e f de x2, aqui em P2 de x, encontramos P2 de x igual a 10,83x² menos 1,68x mais 0,2672. Uma aproximação de f de 0,25 é dada por P2 de 0,25. Ou seja, o f de 0,25 vai ser aproximadamente igual ao P2 de 0,25. Substituindo aqui na expressão de P2 de x, o x por 0,25, encontramos 0,5241. Temos aqui a função de interpolação quadrática. Essa função que aparece em verde, que é y igual a 10,83x² menos 1,68x mais 0,2672. Observe que na interpolação aqui entre os 3 pontos, a função de interpolação coincide com a função y igual a x exponencial de 3x, que é a função tabelada. Calculando o erro, temos aqui a função f, que é t exponencial de 3t, a função f', a função derivada segunda e a função derivada terceira. Calculando o limitante superior, que é o máximo da f3' de t em módulo, com t entre 0,2 e 0,4, vamos encontrar o máximo dessa função. Como é uma função crescente, o máximo vai ser atingido no limitante superior do intervalo, no caso em 0,4. Isso vai nos dar 125,4998. Substituindo na forma do erro, encontramos o módulo de R2 de x menor ou igual do que 0,0078. Temos um erro menor que 0,008, então o resultado encontrado na aproximação de f de 0,25 deve possuir dois algarismos significativos corretos. Temos aqui o valor de f de 0,25 usando a função, que vai nos dar 0,52925, e temos aqui o valor de f de 0,25 usando o polinômio de interpolação quadrática, que vai nos dar 0,5241. Observe que temos aqui duas casas após a vírgula, que são exatas. Notemos ainda que na interpolação quadrática o erro é menor que o calculado na aproximação linear. Na interpolação quadrática encontramos o erro com duas casas decimais exatas.
E na interpolação linear encontramos com apenas uma casa decimal exata. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.